Bom dia a todas e todos. Estamos em mais um encontro de direito público, um espaço da Escola Paulista da Magistratura e da Cajufa, Centro de Apoio aos Juízes da Fazenda Pública. Eu sou Antônio Galvão e tenho a honra de receber aqui hoje o professor Luiz Felipe Brandão Osório, professor Luiz Felipe Osório, que irá nos brindar com uma palestra sobre Estado, sistema em relações internacionais. Professor Luiz Felipe Osório, que é professor de Relações Internacionais e do Programa de Pós-Graduação de Ciências Sociais em Desenvolvimento da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e também do Programa de Pós-Graduação em Economia Política Internacional da UFRJ. Ele é vice-diretor do Instituto de Ciências Humanas e Sociais da Federal Rural do Rio de Janeiro, pós-doutor em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, doutor e mestre em Economia Política Internacional pela UFRJ, tem graduação em Direito e é autor do livro Imperialismo, Estado e Relações Internacionais. Inclusive, eu tenho aqui um exemplar, um livro que eu gosto muito, e é de uma excelente coleção da editora Ideias e Letras, né, que é a série Direito e Crítica. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra aqui para o nosso convidado, professor Luiz Felipe Osório. Seja muito bem-vindo, um bom dia, e, por gentileza, fique à vontade para a sua exposição, que terá mais ou menos uns 40 minutos. Depois abriremos para as perguntas que poderão ser feitas pelo canal da Escola Paulista da Magistratura. Lembrando que, posteriormente, esse vídeo irá para o perfil da EPM, da Escola Paulista da Magistratura, junto ao YouTube. Tá? Bom dia, professor. Obrigado, Antônio. Um bom dia a todos e todas. Agradeço aqui a toda a Escola Paulista de Magistratura em seu nome, pelo convite. Fico muito feliz em poder dialogar com vocês aqui, com um público tão distinto e tão qualificado. Espero que a gente possa conseguir aqui nessa manhã de hoje, em linhas muito breves e gerais, traçar aí uma trajetória histórica sobre direito e Estado, envolvendo o aspecto fundamental para compreender essas duas importantes formas sociais, que é o internacional. Eu elaborei aqui, Antônio e público, que nos ouve hoje nessa manhã, um pequeno PowerPoint, uma pequena apresentação em PowerPoint, para que a gente possa dialogar de maneira mais direta, para que fique uma apresentação um pouco mais didática e um pouco mais interativa. Nesse sentido, eu estruturei essa fala hoje aqui, baseado aí no direito e Estado na história do sistema internacional, ou seja, vamos passear pela trajetória e transformações em meio aos solavancos que a história nos impõe, de maneira que nós possamos compreender direito e Estado como produtos dessa história e, portanto, perenes. Dentro dessa apresentação, dentro dessa maneira de estruturar essa apresentação, eu tentei pensar aqui numa introdução, numa contextualização histórica, uma linha do tempo muito breve, falar um pouco sobre as particularidades contemporâneas e avançar rumo à trajetória do sistema capitalista de Estado, sobretudo abarcando as suas conclusões. Eu tentei pensar essa apresentação aqui, Antônio, de uma maneira que nós pudéssemos dialogar tanto com a teoria quanto com a prática, quanto com a realidade do público que aqui nos ouve. E, nesse sentido, para que nós possamos iniciar a nossa conversa, a gente precisa entender e pontuar que o Brasil, mas não só o Brasil, o mundo como um todo, passa por diferentes turbulências sociais. Nós já vínhamos sentindo todo o impacto da crise de 2008, uma crise que só encontra paralelos na história, na maior crise da história do sistema internacional, que foi a de 1929, e ainda sofrendo o rescaldo dessa crise,
em 2020, nos deparamos com a pandemia mundial, que aprofundou em demasia esses efeitos nefastos, deletérios da crise econômica. Eu sempre enfatizo que a pandemia não criou nada de novo, porém ela aprofundou aqueles efeitos que já estavam em curso, né? Muitos processos que já estavam em curso, dentre eles, por exemplo, a ascensão política de correntes extremistas e de sentimentos extremistas por todo o mundo. E a gente vai percebendo que o Brasil tem as suas particularidades específicas, né? E quem sai na rua consegue perceber como que esse arranjo social está cada vez mais caótico, né? Cruzando a cada esquina com pessoas em situação de miséria extrema, né? A gente vai percebendo, por exemplo, o centro das grandes cidades, como São Paulo, vai se transformando num grande dormitório público, né, a céu aberto. E o Brasil, com suas particularidades, também não está alheio ao que acontece no mundo. Nós vamos percebendo como que essa crise vai afetando não só os países da periferia, mas também os países centrais, né, como as grandes potências históricas. Dentro dessa dinâmica, nós vamos percebendo também um protagonismo que o direito vai assumindo. E esse protagonismo, claro, se dá por variadas razões, né? Mas o fato é que acontece hoje um fenômeno que não acontecia com tanta frequência outrora, né? No sentido de que muitos juristas, hoje, por exemplo, os ministros do STF, da Corte Suprema, por exemplo, são conhecidos de cor e salteado por muitas pessoas que não são exatamente especialistas em direito. As pessoas, com a transmissão dos julgamentos e com a ênfase que a mídia foi dando às cortes, por exemplo, vários julgamentos foram se transformando, foram ganhando, né, força midiática. As pessoas vão conhecendo os nomes, vão elencando, vão apontando os juristas, muitas vezes até como heróis, como pessoas que vão se colocando a favor da transformação da sociedade, com a transformação do contexto político. Esse protagonismo do direito, ele é muito próprio de um período específico, né, desse nosso período contemporâneo, porque antes também não era assim. E esse protagonismo ganha força não só pela projeção midiática, mas também por um sentimento que paira na esmagadora maioria da população de paralisia das instituições. E muitas vezes nós vamos percebendo que o judiciário é o caminho para encontrar saídas mais rápidas, mais dinâmicas para problemas que muitas vezes vão ficando paralisados nas mais variadas discussões, dentro das mais variadas pautas. Nesse sentido, né, eu falo aqui, mas vocês depois podem discutir comigo, né, podem interagir aqui comigo, a atuação do magistrado ela vai ganhando contornos que vão escapando para muito além da mera técnica jurídica. Né? Vai se mostrando uma atuação cada vez mais complexa e conectada com algo que muitas vezes passa ao largo do ensino jurídico nas faculdades do Brasil, que é essa interdisciplinaridade do direito, né? Dessa visão do direito como uma ciência impura, né? Como uma ciência que dialoga com outros setores, que dialoga com outras ciências, por assim dizer. Né? A gente não pode analisar, e quem aplica o direito na prática sabe muito bem que o direito não é uma ciência exata, a mera aplicação da técnica jurídica. Ele demanda, sim, uma compreensão, e não apenas uma compreensão superficial, demanda uma compreensão aprofundada daquilo que é o Estado, daquilo que é a política, daquilo que é a economia, até porque a aplicação do direito, como nós conhecemos hoje, com o protagonismo que tem hoje, determina o destino, vida e morte das pessoas. E muitas vezes se põe como se política social fosse. Daí a importância dessa atuação para poder perceber, para poder atuar da melhor maneira possível dentro desses impactos sociais que muitas vezes são gerados pela atuação do magistrado como um todo.
E aí, para que a gente possa, né, ter em mente esse principal mote dessa fala aqui de hoje, ou seja, mostrar exatamente que nem sempre tudo foi assim, né, que aquilo que a gente conhece, que aquilo com que a gente trabalha, são produtos, são construções históricas, eu tentei fazer aqui, em alguma medida, uma pequena contextualização, que eu imagino que é o que muitos de vocês fazem, inclusive para poder julgar determinado caso. A gente não pode pegar determinada questão e analisá-la descolando-a por completo do tempo e do espaço em que ela se passa. Essa contextualização ela é fundamental para que a gente possa ter um rigor na análise e que possa não se perder num possível retrocesso ao infinito. Essa noção de historicidade ela é fundamental para o jurista, caso contrário, ele vai buscando as raízes do problema em momentos cada vez mais distantes da realidade em que se tem tempos e espaços completamente distintos. Nessa linha, eu vou me pautando aqui pela ferramenta do materialismo histórico e dialético, ou seja, um método específico de se ler a história. E, a partir dele, a leitura da história se dá a partir do momento em que o homem deixa de ser nômade e passa a ser sedentário, e assim, consequentemente, começa a estruturar a organização social a partir da produção. Ou seja, se começa a pensar aquela sociedade voltada para a produção social. E nós vamos percebendo, né, que por mais que determinadas pessoas entendam que são pessoas iluminadas e que sozinhas conseguem tudo, a gente vai percebendo ao longo da história que o homem é de fato um animal político no sentido dele ser um ser por essência social. Mesmo as grandes fortunas, mesmo os grandes sucessos, são feitos em torno de um coletivo, em torno de uma dinâmica social que permite com que a pessoa possa acumular, possa ter sucesso, possa galgar degraus maiores dentro da sua carreira, dentro da sua caminhada. E aí, nesse sentido, a gente vai percebendo que a organização social da produção ela vai fazendo com que os indivíduos, as pessoas em geral, ganhem papéis sociais próprios da sua profissão, próprio daquele ofício que exerce. E dentro daquele ofício que exerce, elas vão constituindo toda a sua sociabilidade a partir disso. E esse modo de produção começa a se constituir a partir das relações de produção e dessa força produtiva que vão constituindo esse todo. E isso impacta, gente, sobretudo nas mais variadas searas, na política, na vida pessoal, nos desejos e nas vontades que temos e nos mais variados sentidos que pensamos da nossa vida e da nossa sociedade. Se nós conseguíssemos, né, tentar olhar isso por um ângulo maior da história mundial, esse materialismo histórico nos permite entender como que as relações sociais concretas vão se dando, porém elas não vão se dando apenas de maneira uníssona, linear e direta, né, pacífica, harmônica. A gente vai percebendo que essa organização social ela vai se dando também em torno do conflito e da contradição, o que faz com que essa leitura seja não apenas histórica, mas também dialética. E o conflito e a contradição, eles vão marcando as diferentes fases desses modos de produção, denotando que sempre há aquele setor que é o dominante e o seu setor dominado que está sempre em divergência direta com ele. A gente vai percebendo, por exemplo, se fôssemos dar um exemplo, colocar isso em prática, que o primeiro modo de produção predominante que se tem notícia dentro do mundo ocidental, na história como um todo, na história que nós conhecemos como um todo, é o escravismo. O escravismo que vigeu ao longo daquele período histórico que conhecemos como antiguidade. Lá no escravismo, pegando aí o século V a.C. até o século V depois de Cristo, passando por aqueles filósofos gregos clássicos, né, que muitos de nós conhecemos, Platão, Aristóteles e Sócrates, né,
grande mestre dos dois, né? Pensando nesses teóricos, nesses filósofos gregos, nós vamos percebendo que no escravismo se tinha uma relação entre o senhor de escravo e o escravo. Esse senhor de escravo, ele concentrava para si tanto o poder político quanto o poder econômico. Ou seja, ele fazia as leis, ele fazia as regras daquela sociedade e impunha as penas, assim como detinha também os meios para a produção dentro daquela dinâmica. O escravismo ele vai se transmutando, vai se alterando até chegarmos num período que é conhecido amplamente como Idade Média, período esse em que o escravismo vai sendo substituído, vai sendo sobreposto, mas não totalmente excluído, vai sendo sobreposto pelo feudalismo. E no feudalismo tem-se uma dinâmica semelhante em alguma medida, no sentido em que havia o senhor feudal e o vassalo. E o senhor feudal também concentrava em si toda essa percepção do poder econômico e também do poder político. Né? O feudalismo ele teve maior abrangência e força na Europa meridional, na Península Ibérica, passando ali pelas cidades-estado italianas e outras áreas importantes, e fez com que, em face da visão de mundo que se tinha à época, o feudalismo crescesse, trazendo consigo, por exemplo, a Igreja Católica e toda a sua potência naquele momento. Aí a gente vai percebendo que o feudalismo ele vai, aos poucos, se alterando, né, se modificando, a ponto de chegarmos numa transição entre o feudalismo e o novo que vinha surgindo, ou seja, a superação do velho e a chegada do novo, que é esse momento de transição entre o feudalismo e o capitalismo, que muitos conhecem como a Idade Moderna, até chegarmos no nosso momento atual, a idade contemporânea, que é a idade em que o capitalismo se transforma no modo de produção dominante. Ou seja, essa leitura ela permite que a gente possa compreender que, a partir de uma organização social da produção, nós conseguimos depreender qual é a juridicidade decorrente, e se essa juridicidade ela é central ou não, e qual é a política decorrente disso. E, ao mesmo tempo em que essa contradição e conflito, essa dialética que vai permeando essa leitura, permite que nós possamos, a todo momento, estarmos num constante movimento de ressignificação dos conceitos. A gente vai percebendo como que os conceitos vão mudando ao longo do tempo, sempre numa tentativa de se analisar o que se tem como, por exemplo, tese e antítese, sempre tentando tirar disso uma síntese, né, para que possamos avançar nos conceitos. O labor do juiz analisando as duas partes dentro de um processo, em alguma medida, ele pode seguir um caminho, um método dialético, no sentido de analisar uma tese que é colocada, a antítese que é apresentada pela defesa e a decisão dada pelo juiz a partir da conjunção daqueles dois fatores e da manifestação, da prolação daquilo que ele está na cabeça, daquilo que ele forma, daquilo que ele está subsidiando o pensamento, né? Fazendo daí toda uma síntese do caso ocorrido. Vocês podem muito bem falar que como que determinados institutos e determinadas percepções sociais estão em constante movimento de ressignificação, e essa é uma tarefa do cotidiano, do dia a dia. Para ilustrar essa linha do tempo que eu fiz aqui, né, de uma maneira muito primária ainda, dada as minhas capacidades mínimas tecnológicas, a ideia é justamente acompanhar essa linha do tempo no sentido de passarmos pela Idade Antiga, a Idade Média e a Idade Moderna, lembrando que para cada idade se há um modo de produção predominante, e na Idade Moderna, especificamente, há aí uma transição, uma sobreposição de variadas formas, sem a identificação mais específica de um modo predominante. A gente poderia, por exemplo, no campo do pensamento político, que vai subsidiar também o direito, pensar o campo do pensamento junto com o desenvolvimento do modo de produção em cada tempo, em cada
período específico em cada geografia. A gente vai percebendo que os clássicos, né, os gregos clássicos, vão se pautando por uma dinâmica que tem como base esse modo de produção escravista, tem como fundamento os valores de uma cultura ocidental greco-romana, né, e que vão bebendo de toda uma percepção do justo. Né? O direito aqui ele não funcionava como nós conhecemos hoje, como um elemento central para dissipar as divergências dentro da sociedade, os litígios dentro da sociedade, mas sim ele vinha sendo utilizado como uma filosofia do justo, ou seja, o direito era aquilo que aquela sociedade considerava justo, considerava equânime. E isso, a partir desses pensadores seminais, filósofos gregos como Sócrates, Platão e Aristóteles, isso vai se alterando até se chegar num pensamento medieval muito vinculado ao feudalismo, que tem uma influência cristã, uma influência ibérica fundamental, e aqui a filosofia do justo, ela somente altera o seu polo daquilo que diz o que é a justiça, diz o que é o direito, diz o que é o justo. Ao invés de a própria sociedade, o próprio coletivo dizer o que é o justo, quem vai dizer isso será Deus, será o ente divino, será aquele responsável por apontar quais são os caminhos que devem ser seguidos. Esse momento aqui medieval, do pensamento medieval, ele é muito interessante porque boa parte dele vem sendo requentada e adaptada no debate político atual. Então, muitas vezes a gente escuta coisas no debate político atual que parecem completamente fora da realidade ou fora do seu tempo, do espaço, mas remetem a uma filosofia, a um pensamento político que já foi predominante em determinado momento da história. E essa busca do justo a partir daquilo que é compreendido pelo ente divino, que é compreendido por Deus, ele tem como grandes expoentes pensadores como Santo Agostinho, né? Inclusive, né, Agostinho ganha esse nome de santo em função de ser um padre, e também o próprio Tomás de Aquino, que ganha, né, também a epíteto de São Tomás de Aquino, dada a percepção da época. Claro que, ao longo desse período medieval, há autores que vão, em alguma medida, se dissipando um pouco, vão escapando um pouco dessa métrica, né, ou vão nadando contra a corrente, por assim dizer, e vão se destacando, né, em meio ao seu tempo. São homens que têm um pensamento muito à frente do seu tempo. E eu destaco aqui aquele que completou, se eu não me engano, no início de setembro, 700 anos, ainda que a sua data de nascimento seja ainda contestada, mas ele completou aí 700 anos, que foi Dante Alighieri. Dante Alighieri, eu não sei se vocês têm conhecimento, mas ele é, claro, conhecido mundialmente como um grande poeta, né, como um grande intelectual, como um grande literário. Ele tem uma poesia que de fato é marcante, que é uma poesia clássica, né, que sobrevive ao passar do tempo. Contudo, Dante Alighieri também tem uma produção interessante sobre a política e sobre, fundamentalmente, o Estado e o direito. Isso passa ao largo de muita gente, desconhecido de muita gente, porém Dante, inclusive, chegou a ser um prior, né, da cidade de Florença, que em alguma medida é equivalente a prefeito. Não se tinha só um, né, se tinha alguns, um colégio de priores, mas ele chegou a ser um prior da cidade de Florença, ou seja, ele chegou a ter um protagonismo político dentro da sua cidade-estado, e Florença, à época, era uma cidade de muita transformação, de muitos movimentos sociais e de vanguarda dentro dessa dinâmica da Idade Média. Então, a gente pode perceber que ali foi um berço de variadas mudanças que vão se constituindo no tempo posteriormente. Eu recomendo, né, a todos e todas que tenham interesse em desenvolver um pouco mais essa percepção política do direito e do Estado, que fiquem atentos, pois muito em breve, não sei se eu cheguei a comentar com o Antônio, acho que ainda não, muito em breve será publicado pela editora Contra a Corrente, né, aí de São Paulo,
A editora Contracorrente vai publicar a tese de doutorado do Hans Kelsen. Hans Kelsen é o autor austríaco, que é conhecido aí do grande público do direito. Hans Kelsen escreveu na sua tese de doutorado um trabalho belíssimo sobre a teoria do Estado de Dante Alighieri. É um trabalho que ainda não tem tradução para o português, né, e será traduzido nem para o português de Portugal, e foi traduzido por mim e será publicado pela editora Contracorrente muito em breve. Está em vias de sair agora pelas primeiras semanas de outubro. Então, eu recomendo porque é uma leitura que me surpreendeu, né? Não imaginava que fosse um livro tão fascinante quanto é, e faz conexões e permite situar o pensamento do jurista de hoje naquela época, entendendo como que as coisas vão mudando ao sabor do tempo. Esse pensamento medieval vai encontrando em Dante as primeiras pistas, mas de fato encontra uma transição também em um florentino, que é Nicolau Maquiavel. Esse pensamento moderno mostra como que esse momento da história da humanidade, a Idade Moderna, é um momento de sobreposição de formas sociais e de mescla dos mais variados modos de produção. Tanto que a gente percebe que há elementos ainda do feudalismo, do velho, porém já projeções daquilo que se pintava como novo, ou capitalismo. Essa conjunção, essa sobreposição de formas, permite que movimentos como o absolutismo na política, né, apareça e fique de maneira muito evidente, permite que, por exemplo, o mercantilismo na economia tenha um certo protagonismo e permite que nas relações internacionais o colonialismo seja a grande marca do internacional dentro dessas sobreposições de forma. Para nós, brasileiros em especial, isso é muito relevante, afinal de contas, é nesse momento em que o Brasil começa a reescrever a sua história a partir da chegada dos europeus, mais especificamente dos portugueses aqui na América. Essa dinâmica dos modernos, ela vai alterando os rumos do mundo e ela vai mostrando como que as sementes que hoje são tidas como pressupostos, verdades básicas, né, base do nosso pensamento, vai sendo construída. Para além de Maquiavel, que teve um papel muito importante, poderia citar aqui o próprio Jean Bodin, no seu conceito de soberania, mas também aqueles contratualistas que vão embasar todo o pensamento racionalista e iluminista que alcançará seu apogeu a partir da Idade Contemporânea, e esses sim são largamente estudados nas faculdades de Direito, mas também da ciência política, como Hobbes, Locke e Rousseau. E é interessante perceber como que o Hobbes ele é de um liberalismo autoritário, né, numa conjunção de elementos do absolutismo com já algumas mostras de um Estado democrático de direito. Ele vai uma conjunção de fatores muito interessante. Hobbes já é um pensamento Locke já é um pensamento liberal mais clássico, enquanto que Rousseau vai mesclando ao liberalismo um certo socialismo utópico, né? vai mesclando dentro dessa dinâmica como se chegar a um liberalismo mais justo, fomentando aí percepções que vão nos ajudar a chegar àquilo que nós temos hoje, consideramos ser o ápice da modernidade, que é esse pensamento iluminista, que é esse pensamento racional. Então, vejam vocês, essa idade moderna foi uma idade de conjunção das mais variadas tendências. Logo no seu início, veio o Renascimento. O que era o Renascimento? O resgate dos clássicos da antiguidade. Ou seja, ao invés de colocar Deus como o leitor do justo, como o intérprete do que é justo, como o intérprete do que é devido, o Renascimento tenta retomar ao homem, ou seja, retomar a sociedade para que ela diga o que é o justo, para que é o correto dentro daquela sociabilidade. Ao mesmo tempo que o absolutismo é um movimento de contra-reação em relação ao Renascimento e vai se colocando, em alguma medida, como um certo, não exatamente um retrocesso, mas uma tentativa de resgate das raízes medievais, mesclando elementos do novo com o antigo. Enquanto que o iluminismo não, ele já vai
projetando o que virá pela frente, colocando aí a razão como seu grande esplendor, e nesse sentido, se a razão é o grande esplendor, a melhor materialização da razão é a lei. E aí a gente vai percebendo como que essa idade contemporânea começa a ser moldada fundamentalmente no final do século XVIII e no início do século XIX. Esse marco ele acaba sendo um pouco impreciso, mas é bom que nós tenhamos em mente que é na metade final do século XVIII que a Inglaterra, que vai ser marcada como o berço do surgimento do capitalismo, consolida uma revolução, uma revolução industrial fundamental que vai fazer com que a Inglaterra possa aí mudar a sua projeção internacional e os rumos do mundo como um todo. A revolução industrial, ela vem carreada por uma revolução política, uma revolução política que permite com que a revolução industrial aconteça, a Revolução Gloriosa, e para além desses processos internos, políticos e econômicos de reorganização daquela sociedade, é sempre bom lembrar que a Inglaterra só consegue condições de realizar uma revolução dessa monta em função da sua atuação colonial pelos mais variados cantos do globo. O Brasil, inclusive, chegou a provar um pouco da experiência colonial britânica, sobretudo um pouco mais adiante com a presença dos capitais britânicos, com a presença da influência britânica sobre Portugal e, posteriormente, sobre o Brasil diretamente. Em função de toda essa dinâmica de um império onde o sol nunca se punha, a Inglaterra consegue fazer a revolução, consegue ajustar os ponteiros políticos a partir da Revolução Gloriosa e, consequentemente, concretizar a Revolução Industrial, que vai permitir com que ela constitua esse sistema político de hoje, que é tão peculiar, mas que, o mais importante, ela possa, a partir de então, irradiar a partir do seu centro, pegando o seu entorno primeiramente, mas depois para todos os quadrantes do globo, esse modo de produção específico que gradativamente vai tomando todos os espaços dentro do planeta Terra. E a gente vai percebendo com isso e marcando justamente nesse período histórico como que as revoluções vão acontecendo, as revoluções burguesas, como que a burguesia vai chegando ao poder, e o marco disso é a chegada da burguesia ao poder via processos revolucionários, tanto nos Estados Unidos, que ainda não tinha o mesmo protagonismo que a Europa, mas fundamentalmente na França, a partir da Revolução Francesa. E esses movimentos, essas revoluções burguesas, instauram algo que é fundamental e pelo qual, hoje, muitos de nós brigamos arduamente, que é a defesa do Estado democrático de direito. Essa percepção de um Estado democrático de direito é uma percepção histórica cunhada a partir da ascensão da burguesia ao topo do poder político nesse contexto específico. E aí nós vamos percebendo como que esse Estado democrático de direito ele se constitui num produto histórico-social muito específico, que é o Estado-nação. O que significa dizer isso? Significa que antes desse momento havia organizações políticas de caráter distinto, que nós comumente chamamos de Estado, como Estado absolutista, Estado medieval, Estado antigo, mas chamar de Estado é até rigorosamente pouco correto do ponto de uma perspectiva mais rigorosa. Não é uma coisa tão correta assim, porque o Estado-nação ele se constitui fundamentalmente a partir da idade contemporânea. São organizações políticas pretéritas, mas que funcionam numa lógica completamente distinta daquilo que nós conhecemos hoje como Estado. Isso é importante, gente, para poder desfazer várias confusões que nós temos e para barrar esse retrocesso histórico ao infinito. Ou seja, ter essa demarcação histórica é importante para poder limpar o terreno dentro da nossa cabeça e nós possamos enxergar quais são as grandes particularidades, quais são os grandes dísticos desse momento em que nós vivemos hoje. E o Estado-nação, a gente vai percebendo, ele vai se constituindo no mundo como um todo a partir
desses processos de independência e de centralização do poder político. Né? Vejam vocês, nós conhecemos boa parte da história dos países europeus e até mesmo a nossa, do Brasil, a partir do momento em que eles se tornam independentes, a partir do momento em que se constituem enquanto um Estado-nação. Constituir como Estado-nação significa ter uma forma política estatal específica, própria do capitalismo, com protocolos, com uma ossatura muito semelhante. Não é à toa, nós vamos verificar que nos mais variados países há mais ou menos os mesmos ministérios, por exemplo. Há determinados protocolos que são seguidos pela diplomacia nos mais variados espaços do mundo, independentemente da cultura de cada qual. Então, ou seja, nós vamos percebendo como que o Estado-nação gradativamente vai saindo desse eixo da Europa do Norte e vai tomando todo o globo. E nesse momento aqui, essa tensão entre os impérios que carregavam ainda elementos de eras pretéritas, de eras passadas, de modos de produção pretéritos, vão batendo de frente com esses movimentos nacionalistas a favor da criação, da modernização, da centralização do poder político em Estados-nação, ou seja, vai emergindo o surgimento do novo. E aí, a partir dessa leitura histórica, fica muito mais fácil de apontarmos o que, de fato, são as particularidades, as distinções do capitalismo em relação a outros modos. E a fundamental em relação a isso é a separação entre o poder político e o econômico, ainda que seja uma separação relativa. Aqui no capitalismo, não há a coincidência do poder político na mesma figura do poder econômico, como era, por exemplo, no escravismo e no feudalismo. Ou seja, isso é uma distinção fundamental que permite que haja uma brecha entre esses dois poderes e nessa brecha operem, funcionem o Estado e o direito como formas sociais fundamentais que permitem com que todos nós tenhamos a percepção de que Estado e direito são imparciais, gerais, abstratos e que servem para dirimir os conflitos entre a principal dualidade existente dentro desse modo, que é entre capital e trabalho. Ou seja, se no escravismo existia a dualidade entre o senhor de escravo e o escravo, se no feudalismo entre o senhor feudal e o vassalo, no capitalismo é entre capital e trabalho, porém, essa relação, em função dessa separação relativa, que não é absoluta, que não é plena, que não é autônoma, mas uma separação relativa, é justamente nessa brecha que Estado e direito vão operando, vão se constituindo enquanto formas sociais específicas desse modo de produção histórica do capitalismo e vão, a partir daí, passando a sensação a todos nós, e em alguma medida, essa sensação vai gerando alguma, nem vou dizer pacificação, mas alguma resignação de que existe um terceiro imparcial que vai mediar essa relação. Ou seja, a forma política estatal e a forma jurídica ganham conteúdos específicos e só a partir desse momento histórico é que elas se tornam isso que nós conhecemos hoje, isso com o qual nós trabalhamos hoje, isso com o qual nós operamos e aplicamos atualmente dentro da nossa sociedade. Ou seja, o Estado e o direito se tornam dentro do capitalismo, ou ganham dentro do capitalismo, uma importância central, a qual eles não tinham em modos de produções pretéritos. A relação entre senhor de escravo e escravo não era mediada por um terceiro, aparentemente mediada por um terceiro, nem no feudalismo, mas no capitalismo sim. O que permite, ainda que isso seja raro, seletivo, e muito pontual, mas permite que o poder político, por exemplo, sofra sanções do poder econômico, como, por exemplo, grandes detentores de capital sejam, porventura, presos.
Isso é possível de acontecer, ainda que isso seja raro, ainda que isso seja muito dificultoso, demande um contexto muito específico, mas existe essa possibilidade, brecha que sequer existia em modos de produção pretéritos. E a gente vai percebendo que o Estado e o direito vão ganhando uma importância muito específica, um conteúdo muito próprio, e vão se desenvolvendo exatamente conforme a lógica do capitalismo como um todo. O Estado, fundamentalmente, ele não se constitui apenas no âmbito interno. A gente vai percebendo que o Estado ele vai se constituindo e vai se centralizando internamente, mas a partir do momento que ele consegue essa centralização, ele necessariamente parte para o externo, parte para o internacional, demonstrando como que o capitalismo ele é, por essência, internacional, e essa forma política estatal própria do capitalismo ela é fundamentalmente múltipla. Ela vai fazendo com que, a partir daquele Estado se centralize, se reconheça como tal, ele comece a dialogar, comece a travar relações com outros pares, outros que estão dentro da mesma lógica, formando aquilo que a gente conhece como sistema internacional. E aí, pensando o internacional a partir desse momento, dentro dessa lógica do capitalismo, a gente pode cravar, ou pode pelo menos sistematizar essa trajetória do capitalismo em âmbito mundial, e eu tento fazer isso em pelo menos 3 momentos, né? E 3 momentos que são pautados por grandes guerras e crises estruturais que abalam as estruturas do modo de produção. A gente vai perceber que o capitalismo, né, ele é gestado e vai se consolidando enquanto modo de produção predominante no final do século XVIII e início do XIX. Porém, ele passa pela sua primeira grande crise, a crise que vai mudar seus paradigmas no quartel final, dos últimos 25 anos, do século XIX, na viragem entre o século XIX e o século XX. Essa primeira grande crise é chamada de Grande Depressão e ela traz a reboque a Primeira Guerra Mundial. Esse momento é importante, gente, porque é um momento em que fica evidente uma característica essencial e estrutural do capitalismo, que é a sua inerente internacionalização. Os capitais eles são, por essência, expansionistas, eles buscam sempre o âmbito internacional. E se havia alguma dúvida antes desse momento, a partir desse momento isso fica nítido. Não é à toa que nós travamos as mais variadas relações internacionais, relações com outros países, e isso se torna um elemento importante dentro dos Estados. Esse primeiro momento vai marcar uma trajetória muito específica do sistema internacional, mas vai sofrer uma mudança importante com a outra, e aí maior do que a anterior, crise mundial, que é de 29, que é acarreada pela Segunda Grande Guerra Mundial, marcando um segundo momento dentro dessa trajetória. E, por fim, a gente percebe que, já na década de 90, a gente sente o impacto do fim da Guerra Fria e a crise de 2028, de 2008, tomara que não chegue até lá, né? A crise de 2008, que abala os alicerces e faz com que nós sintamos aí os efeitos até hoje. Nesse sentido, de maneira muito geral, aqui eu vou tentar, nessa dinâmica, eu tentei pensar, montar aqui um quadro sinótico muito primário sobre como que as transformações do capitalismo em âmbito mundial vão afetando as mais variadas áreas. Eu peguei aqui o contexto desse primeiro momento, que eu chamo de pioneiro. Esse primeiro momento é o da Grande Depressão, somado à Primeira Guerra Mundial. É um momento em que a geografia do capitalismo está restrita ao continente europeu, e a expansão que ocorre é partindo da Inglaterra para o leste, né, entrando nos grandes impérios, como o Império Alemão, o Império Austríaco e o Império Russo, e mudando e esgarçando por completo o tecido social naquelas localidades. A política desse momento pioneiro é uma política revolucionária, pois é a classe trabalhadora se reconhecendo enquanto tal, enquanto classe em si e para si, e demandando e buscando seus direitos. Não é à toa que é nesse momento
que começam a pipocar as primeiras legislações sociais em todo o mundo, desde a previdenciária na Alemanha, que é um marco, até outros elementos, outras legislações que vão culminar, por exemplo, como na Constituição de Weimar, que é também um exemplo aí, dentro da parte dos direitos sociais e econômicos. No que tange ao direito, esse primeiro momento é um momento que dá protagonismo ao direito da troca mercantil, ao direito civil, fundamentalmente, e o que hoje nós conhecemos como empresarial, mas outrora era chamado de comercial. Não é coincidência que tanto o nosso Código Comercial de 1850 quanto o Código Civil são desse período. O Código Civil de Bevilacqua, de 16, são desse período. É um momento aqui em que se começa a tentar, em alguma medida, padronizar essa troca de mercadorias que ganhava uma monta cada vez maior. E aqueles que vão pensar criticamente esse momento, eu chamo aqui dos clássicos, mas são fundamentalmente os teóricos que vão começar a ventilar e discutir o conceito de imperialismo, mostrando aí como que é o capitalismo no âmbito internacional, ou seja, como que se dá a forma política do capitalismo no internacional, como que ela se constitui. Isso é o imperialismo, e os autores clássicos vão debater isso. Não coincidentemente, são autores oriundos dos países ou dos territórios em que o capitalismo estava chegando e esgarçando as relações sociais, como os russos, Lenin e Bukharin, como a polonesa Rosa Luxemburgo, como o tcheco do Império Austríaco Kautsky e como o austríaco, muito vinculado ao Império Alemão, Rudolf Hilferd. Esse período sofre uma transformação a partir da crise de 29, a Segunda Guerra Mundial, período esse que pode ser chamado, na minha leitura aqui, de fordista, porque é um período que inaugura um modelo completamente diferente, um modelo voltado para o desenvolvimento interno, que muita gente chama de industrialização, colocando seu eixo de acumulação como interno, ou seja, os processos industriais que muita gente sente saudade e demanda que retorne, é desse período do pós-Segunda Guerra Mundial, e o modo de regulação disso era uma intervenção estatal nas mais variadas searas, sobretudo nessa relação entre capital e trabalho a favor do social. Hoje nós verificamos também essa intervenção do Estado na relação de trabalho, porém a favor dos capitais. Nesse momento aqui era a favor do social, privilegiando várias searas, conferindo aos trabalhadores alguns direitos, ou uma gama de direitos maior do que se tem hoje, por exemplo. Esse momento aqui ele é muito marcado numa política de vitória das esquerdas. O pós-Segunda Guerra Mundial é o momento em que as esquerdas ou chegaram ao poder pela via revolucionária, como aconteceu antes disso na Rússia, em 17, mas posteriormente na China, na Coreia, no Vietnã, em Cuba, em outros países africanos importantes, mas também chegou pela via eleitoral. A esquerda chega ao poder quer pela via revolucionária, quer pela eleitoral, como aconteceu em muitos países da Europa Ocidental, por exemplo, numa solução de consenso, de compromisso, de conciliação, conhecida como a social-democracia, e que permitiu com que a Europa vivesse aí os seus 25 anos dourados, 25 anos de crescimento econômico bem elevado. É um momento que faz com que a geografia do capitalismo mude completamente, porque se outrora ela estava encapsulada no continente europeu, depois da Segunda Guerra Mundial, ela avança por todo o globo, se transformando de fato em mundial, mostrando a sua real característica. E essa real característica, ou seja, a expansão do capitalismo pelo globo, gera um elemento central que é indisfarçável e que agora ficou ainda mais evidente, que é essa clivagem entre centro e periferia, marcando a principal desigualdade dentro das relações internacionais. Essa principal desigualdade vai fazendo com que os efeitos do capitalismo tenham resultados, tenham consequências distintas se no centro ou se na periferia. E a gente vai perceber que no centro, isso depois de um tempo vai chegando na periferia em modo diferido,
mas a gente vai percebendo que, no centro, essa postura social-democrata permite que os direitos sociais, econômicos e culturais ganhem uma força tremenda, a ponto do direito trabalhista ser aquele direito de maior protagonismo. Aqui no Brasil, a gente, em alguma medida, pega o rescaldo disso na Constituição de 88, a partir do momento como que a justiça do trabalho vai ganhando força e vai ganhando dinâmicas muito próprias, como aquela que já existiu em outros momentos do juiz classista aqui no Brasil. Hoje em dia, o pessoal quer extinguir a justiça do trabalho, mas a justiça do trabalho já teve o seu protagonismo dentro do ramo jurídico. E nós vamos perceber que, no campo teórico, a dinâmica é a mesma. No centro, começa a se perceber uma certa moderação até mesmo da teoria, tentando acomodar certos interesses e emplacar pautas reformistas, enquanto que na periferia o pensamento caminha pela radicalidade, constituindo teorias importantes que vão analisar o mundo a partir da realidade periférica, como as teorias da dependência, por exemplo. Esse momento começa a entrar em crise na década de 70, e essa crise chega ao seu apogeu e faz com que venha um terceiro momento, conhecido como pós-fordista, de desconstrução do período anterior. Ou seja, se o período anterior antes tinha um modo de acumulação interno voltado à industrialização dos países, agora ele deixa de ser interno e passa a ser externo, internacional, privilegiando o financeiro, privilegiando a intensificação da internacionalização das relações de produção. Ao mesmo tempo, o modo de regulação muda completamente e o Estado passa a atuar de maneira muito mais omissiva, muito mais negativa, favorecendo muito mais os capitais nessa relação entre capital e trabalho, via reformas administrativas, reforma previdenciária, reforma trabalhista, privatizações, concessões, anistias, isenções tributárias. Ou seja, a gente vai vendo como que essa dinâmica muda radicalmente e, por falta de um nome melhor, se dá o nome de pós-Fordismo pela superação disso, que muita gente considera ou chama de neoliberalismo. A geografia, nesse momento, ela já chegou em todos os espaços terrestres, materiais, e ela começa a penetrar dentro dos espaços imateriais que se dão como espaços de valorização do valor, dentro dessas reformas, dentro dessas dinâmicas legislativas e judiciárias que vão permitindo com que os capitais comecem a ganhar em espaços que não são mais aqueles materiais. Eles comecem a ganhar dentro dos mais variados esforços que a população faz, por exemplo, para atrair o investimento estrangeiro, para atrair sempre o capital internacional que possa, em alguma medida, vir aqui nos atender, ou pelo menos possa vir aqui nos servir de eixo para o desenvolvimento. No campo da política, vai se percebendo um horizonte de administração de derrotas, no qual há uma desarticulação intensa das lutas. Essa desarticulação não permite que se encontrem saídas factíveis e que fiquemos aí nesse marasmo, parecendo que estamos presos em um lamaçal sem encontrar grandes saídas. No que tange ao direito, nós vamos percebendo que começa todo um movimento de privatização do constitucional, ou seja, de desconstrução de uma Constituição muito progressista até, aprovada em 88, mas que já em 90 começa a sofrer ataques tremendos com a eleição do governo neoliberal do Fernando Collor de Mello, e essa privatização do constitucional ela vai ganhando um alcance cada vez maior, fazendo com que esse modelo atual, nosso neoliberalismo, dadas as crises e os efeitos deletérios que ele gera no tecido social, que quem ganha a dianteira dentro do direito seja o direito penal, ou seja, o encarceramento em massa, a tentativa de criminalização e o punitivismo vão ganhando uma força cada vez maior em meio a uma sociedade cada vez mais desesperançosa, uma sociedade cada vez mais pautada pelos crimes contra o patrimônio, e crimes de pequena monta que vão colocando cada vez mais as pessoas num sistema de privação social. E dentro dessa dinâmica, nada melhor do que o resgate aos clássicos para que possamos avançar dentro de toda essa dinâmica. Com isso, Antônio, eu não gostaria também
de avançar demais, mas já vou chegando aqui às conclusões para que a gente possa encerrar e abrir para os debates. Ou seja, toda essa trajetória, todo esse périplo aqui feito é para mostrar que nós precisamos entender o direito e o Estado dentro de uma dinâmica histórica que leve em consideração o internacional. Analisar o direito e o Estado sem falar no internacional é a mesma coisa que tentar tocar o violino com apenas uma das mãos. Ou seja, nós precisamos olhar o internacional, que ele é fundamental e ele impacta no nosso cotidiano. Muitas das mudanças e opções da nossa vida, do futuro dos nossos filhos, dos nossos familiares, se dá em função da influência do internacional, sobretudo em países da periferia, como o Brasil. E aí a gente vai percebendo aqui que essa percepção histórica ela é muito importante para tentar sistematizar, tentando sistematizar um pouco o que é falado, sobretudo apontando aí no papel do magistrado. Eu acho importante eventos como esse aqui na Escola Paulista de Magistratura, que são momentos, e a gente que trabalha no dia a dia está sempre na correria, sabe como é difícil encontrar esses momentos aqui de reflexão, de pensamento sobre a nossa realidade, porque na correria do dia a dia a gente acaba fazendo as tarefas meio que no automático, sem pensar muito o que está no nosso entorno, o que está em nossa volta. E eu acho que o debate de hoje vai muito nesse sentido de tentar fomentar aqui, tentar estimular para que nós possamos pensar, refletir não só a nossa realidade local, porém a nossa realidade local situada no âmbito internacional e, fundamentalmente, inserido nesse âmbito internacional que tanto impacta a nossa vida cotidiana. Bom, acho que era esse o recado que eu gostaria de deixar aqui para vocês, e fico à disposição para eventuais perguntas, comentários e considerações. Obrigado. Professor Luiz Felipe, excelente exposição. Realmente essas reflexões são muito importantes, Como você disse, essa correria do nosso dia a dia às vezes não permite esse espaço de pensamento com mais calma, para a gente se situar até mesmo no momento histórico. A questão do internacional impacta na nossa vida de uma forma muito imediata, muitas vezes mais visível, como, por exemplo, em alguma guerra, alguma crise que, por exemplo, importa no aumento de preços de petróleo ou algo do gênero, mas também tem uma dimensão que vai muito além disso, como você estava ponderando agora, Essa virada do período do Fordismo para o pós-Fordismo foi caracterizada por uma narrativa, um discurso de flexibilização, entre aspas, do trabalho, dentro das relações internas, das relações trabalhistas, uma dissolução das redes de proteção social, até nesse momento mesmo está aqui no âmbito do município de São Paulo, está se discutindo uma reforma da Previdência, e como você bem lembrou, desde o início da Constituição Federal houve sucessivas reformas de desmonte daquele substrato jurídico constitucional que era muito próximo do ideal de estado de bem-estar social. Nós vemos agora que, nesse momento da pandemia, muito está sendo pensado a respeito até que ponto valeu a pena isso, principalmente a questão do SUS, a importância do SUS, Muitas pessoas pensam no SUS assim, nossa, mas o SUS não é o ideal, A gente tem que lembrar que o SUS ele nasceu sob ataque, Assim, no momento que a Constituição entrou em vigor, já começou a se questionar, quer dizer, não deram nenhum respiro para o SUS demonstrar a sua plena capacidade. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito dessa questão do internacional. É possível a gente ter um discurso duplo, Porque, por exemplo, nos anos 90, muito se falava em globalização, não é aquele ideal de um mundo unido, Hoje em dia nem se fala mais isso, Parece que a globalização se transformou em guerra híbrida, É possível a gente falar numa espécie de discurso até mesmo esquizofrenizante, assim, porque a gente fala em globalização, mas ao mesmo tempo fala em aumento da concorrência. Até que ponto esse discurso, por exemplo, do empresário de si mesmo, da lógica concorrencial, também não se projeta para o campo do internacional? Então,
essa projeção do interno, essa dupla face, digamos assim, do internacional para o interno e do interno para o internacional. E tem uma pergunta aqui também do Leonardo Godoy, para falar um pouquinho sobre o Estado-nação. A pergunta dele: em que sentido o conceito de nação é determinante para a estrutura ou a ideologia do Estado contemporâneo, que é designado justamente como Estado-nação? Então, desenvolver um pouquinho esse conceito de Estado-nação à luz de tudo que você já colocou de forma muito brilhante hoje. Não, legal, Antônio. Vou começar aqui pela sua consideração, depois chego na do Leonardo. Bom, é interessante pensar que o internacional está presente no nosso cotidiano das mais variadas formas. Quando nós compramos, por exemplo, um remédio genérico, nós só compramos porque houve toda uma articulação internacional para que as patentes, determinadas patentes, fossem quebradas. Ainda assim, isso sofreu vários retrocessos, mas isso está no âmbito internacional. Quando nós eu não sei quanto a vocês, mas eu lembro muito bem, no ano passado, se eu não me engano, faz muito tempo, eu saí de casa num março, por volta de março, as relações Brasil e Venezuela estavam tão tensionadas. Eu saí de casa num sábado para passear com a minha filha, pensando que o Brasil poderia entrar em guerra, tamanhas movimentações na fronteira brasileira. Ou seja, isso é o internacional falando diretamente na nossa realidade. A fronteira ao norte está distante daqui do sul, mas faz parte do Brasil, faz parte do nosso dia a dia, né? Isso tem impactos na nossa vida. Assim como um elemento talvez mais marcante, Antônio, seja a questão do preço dos combustíveis hoje em dia. Né? Ou seja, por que, né, as pessoas muitas vezes não se perguntam por que o preço do combustível precisa variar conforme o mercado internacional, que é cotado em dólar, se nós não recebemos em dólar, se nosso salário não é em dólar. Por que nós, que somos autossuficientes em combustível, precisamos pagar o mesmo preço daqueles que não têm petróleo, não têm riquezas naturais que possam ser extraídos do combustível? Isso envolve o internacional. Isso está muito presente no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, mas muitas vezes isso é o invisível. Já não diziam lá os existencialistas do Pequeno Príncipe, né? O essencial é invisível aos olhos. O internacional, ele atua aqui e é muito presente, contudo, ele vai aparecendo de maneira subjacente, de maneira subterrânea, de maneira invisível. Muitas vezes, o poder político brasileiro é muito visível. Talvez nós miramos ali, com muita razão, determinadas críticas. Porém, o que está por trás de determinados movimentos é o invisível, é o internacional atuando diretamente aqui no nosso contexto. Por isso que é sempre importante que nós tenhamos isso em mente. Gente, o que eu estou falando aqui não é trivial, por exemplo. Privatizações e outros movimentos que vêm com um discurso vazio de saneamento das contas ou de simples venda de empresas que são deficitárias ou problemáticas, né, sem se tocar no real, né, na real questão, qual é o déficit, qual é o problema, como resolver isso dentro dos próprios meios. Né? Isso ceifa o destino e vida de variadas pessoas, inclusive de seus próprios filhos. Né? As pessoas consideram no Brasil, por exemplo, uma boa carreira, carreira pública, que vem a partir da aprovação em concursos públicos. Né? E com as privatizações de empresas e de outros setores importantes, isso vai ficando cada vez mais limitado, fazendo com que essas privatizações do setor público elas têm um efeito cascata, porque elas fazem com que os salários caiam no setor privado. E com a privatização, os salários vão diminuindo e o que se tinha que pagar de salários um pouco mais alto no setor privado, em função dos salários que são pagos no público, eles também vão caindo e isso vai reverberando nas mais variadas áreas da nossa sociedade. O Antônio levantou aqui, como, por exemplo, o sistema público de saúde. Isso é uma vantagem tremenda que o Brasil tem e que pode favorecer o seu tecido social, a sua população, para que possa ter uma expectativa de vida maior, uma qualidade de vida maior, né? E
em verdade, isso acaba sendo visto como algo negativo, né? Como algo que precisa ser extirpado como gasto, mero dispêndio de dinheiro. Eu acho que nós precisamos entender o que está por trás de toda essa lógica e apontar o dedo, fazer o correto diagnóstico do que está por trás dos problemas, e em muitos deles o internacional é muito forte, muito presente, e o internacional dentro do capitalismo, ele é estruturado, ele é o imperialismo, e o imperialismo é um inimigo visível e um inimigo que está presente aqui na nossa realidade o tempo inteiro. Quanto à forja nacional, muito boa pergunta, ela tem tudo a ver com o Estado atual, com o Estado contemporâneo, com o Estado burguês, com o Estado capitalista. Afinal de contas, é essa forja, esse falseamento nacional que permite com que se possam unir pessoas das mais variadas classes sociais em torno de um ideal, de torno de uma condução unitária. A gente vai percebendo que em uma sociedade como a nossa, que vai se estruturando em torno da mercadoria, em que as classes sociais vão se estruturando conforme o seu poder de compra, né? Afinal de contas, na nossa vizinhança, por exemplo, moram pessoas que têm mais ou menos o mesmo poder de compra que nós, né? Variando um pouco mais, um pouco menos. Nós vamos percebendo como que nos espaços sociais que convivemos, são de pessoas que têm mais ou menos o mesmo poder de compra que nós. E isso vai estratificando toda essa sociedade. Só que a forja nacional permite com que todas essas pessoas se considerem iguais e, um exemplo bem bobo, mas emblemático, coloquem a camisa da seleção brasileira e torçam em conjunto pelo mesmo ideal. E essa forja nacional, ela pode, inclusive, ser mobilizada para o bem e para o mal. Também tem aspectos positivos importantes, muitos deles que permitem com que nós, dentro do nosso espaço, possamos, inclusive, lutar, batalhar pelo nosso próprio desenvolvimento social, pelo nosso desenvolvimento nacional, pelo nosso desenvolvimento interno. Então, essa forja da nação, ela tem um papel fundamental dentro desse Estado, dessa forma política estatal própria do capitalismo, que vai permitindo com que as pessoas tenham esse dístico ideológico muito forte em si e se enxerguem, antes de qualquer coisa, um nacional, antes do que um membro de determinada classe social, por exemplo. Aí é interessante notar, Antônio, só complementando, desculpa, que isso não acontece só no Brasil. Isso acontece em todos os espaços, em todos os territórios que são reconhecidos como Estados-nação. E mesmo que isso vá de encontro às mais variadas tradições e que isso mine identidades, como acontece, verificamos por aí nos mais variados países, né? Aqui no Brasil isso acontece talvez numa proporção muito menor, mas em outros países, como os europeus, africanos, isso acontece numa proporção bem maior. Me parece que nessa linha do que você está ponderando, me parece que existem formações, né, vamos chamar de formações sociais, né, para se referir àqueles territórios, aquelas organizações que antecederam o modo de produção capitalista, que já eram mais ou menos, já tinham uma história, já eram melhor definidos, né, talvez como a China ou o Japão, mas outras foram literalmente inventadas, né, principalmente por ocasião desses períodos de crise que você mencionou, né, que antecederam, por exemplo, a Primeira Guerra Mundial, que o mapa, por exemplo, da África foi decidido em reuniões na Europa, né, sentaram lá e meio que dividiram, e essa divisão se protraiu depois, na medida em que esses estados foram ficando independentes, né, até hoje isso é motivo de muita convulsão, né, não só acho que na África, mas acho que também no Oriente também isso acontece. Tem um livro, acho que é do Benedict Anderson, né? Acho que é Nações Imaginadas, alguma coisa. É um livro bem interessante, né? Mais ou menos nesses moldes, né? E realmente o Estado Nacional ele surge para. Eu gostei muito da sua ponderação no sentido de não fazer somente um ataque, né? Por vezes esse espírito nacional ele é altamente positivo, né? Ainda que tenha tido uma origem
imaginada, mas aquele imaginado acaba virando real, acaba virando concreto com o tempo, acaba se cristalizando numa determinada realidade. Nós temos aqui, acho que um tempo para mais, pelo menos mais algumas perguntas. Temos a mensagem do César Augusto, advogado. Bom dia, ótima apresentação sobre o tema. Temos pergunta da Alessandra, provavelmente do colega juíza de direito aqui do TJ. Pergunta é possível um recuo do neoliberalismo no mundo globalizado? Vamos ter que passar por movimentos extremados e autoritários? Como é que você vê esse momento atual? Outro dia eu vi que você estava presente numa mesa sobre geopolítica e mencionou que foi muito simbólico essa retirada dos Estados Unidos do Afeganistão, essa quase que uma fuga, lembrando muito aquela retirada abrupta, né, de Saigon nos anos 70. Né? Como é que você vê o momento atual, inclusive à luz do que pergunta a Alessandra aqui sobre essa questão de como se o neoliberalismo ainda vai continuar, digamos, hegemônico, ou se vai haver um recuo, e para esse recuo, será que a gente vai ter que passar por processos autoritários? A pergunta é muito boa, no sentido que ela nos coloca esse grande desafio, né, do internacionalista de projetar, de tentar entender, ou de fazer prognósticos sobre o que está dado. Né, o que está dado e o que pode vir a acontecer. Quando nós estamos no olho do furacão, é muito mais difícil a gente conseguir enxergar além dessa espiral, né, que vai nos colocando aí, nos jogando nos solavancos do dia a dia. É aquela máxima, né? A história é um farol que ilumina o passado, né? Quer dizer, toda essa nossa teoria e nosso arsenal histórico, ele serve muito mais para iluminar o que passou do que o que está à nossa frente, né? Exatamente. Mas, assim, o que é possível falar dentro, né, de mínimos parâmetros científicos é que qualquer recuo no neoliberalismo passa necessariamente pela mobilização popular. Se não houver mobilização popular, se não houver grandes movimentos, tanto nacionais quanto internacionais, contrários a esse avanço, o neoliberalismo, pouco provavelmente, sofrerá algum retrocesso. A gente pode perceber, Antônio, que qualquer movimento de questionamento ao neoliberalismo, isso não só no Brasil, mas no mundo como um todo, ele é altamente rechaçado. O próprio, as pessoas falam muito em China, ainda ninguém perguntou, mas eu imagino que possa estar aí no horizonte das perguntas. As pessoas falam muito em China. A própria China é um exemplo disso. Como que ela vai dentro de um capitalismo com características próprias, dentro de um capitalismo respeitando questões da sua nacionalidade, respeitando questões específicas do seu espaço, com uma condução muito particular que se deu a partir de uma revolução social importantíssima, que permitiu com que a China pudesse percorrer caminhos autônomos. Você muito bem lembrou, Antônio, de como que a África foi fatiada. E olha que interessante, no final do século XIX, se cogitou fazer o mesmo com a China, inclusive ceder nacos da China para Japão e Estados Unidos, potências emergentes à época. Coisa que Japão e Estados Unidos não entraram na partilha da África, mas entrariam na partilha da China. Então, ou seja, a China conseguiu, um país continental como o Brasil, conseguiu manter em grande medida a sua unidade, né? Tirando aí isso naquele rescaldo da Guerra do Ópio, né? Naquela derrota da Guerra do Ópio, queriam fatiar tudo lá, né? Mas conseguiram manter a coesão, né? Exatamente. E uma revolução social importante permitiu com que esse país tomasse rumos autônomos. Rumos autônomos esses que se contrapõem, ao menos, ao capitalismo neoliberal que nós temos hoje. Agora, a China só consegue também isso, da importância do internacional, por ela estar altamente vinculada e jogar o jogo do capitalismo em âmbito internacional. Não é coincidência que a China detenha reservas bilionárias, trilionárias de dólares,
né, num casamento, numa relação muito próxima, muito íntima com os próprios Estados Unidos. Né? Então, ou seja, ela é um exemplo claro dessa contradição, ou de uma das contradições centrais que permeiam o imperialismo. Ao mesmo tempo em que ela é uma concorrente feroz, ela também, em alguma medida, vai se compatibilizando em alguns sentidos, ou seja, sempre nessa dinâmica de rivalidade, concorrência e cooperação em muitos sentidos. Né? Ou seja, cooperação e concorrência. Eu falo assim, muitas pessoas falam uma nova Guerra Fria, né? Mas as condicionantes geopolíticas são distintas, né? Justamente por conta até mesmo dessa dependência, dessa interdependência econômica, né? Quer dizer, a China adquiriu, por exemplo, esses títulos, né, da dívida estadunidense, mas adquiriu porque eles venderam também, né? Então, quer dizer, tem todo uma relação muito íntima que não havia no tempo da Guerra Fria, que as economias eram muito mais estanques, né? Então, realmente é muito difícil a gente imaginar o que vai ser nos próximos anos. Com relação à China, muito se discute se a China é capitalista, se não é capitalista, se é capitalismo de Estado, né? Eu acho que, em termos históricos, é isso que você falou, as coisas estão se decantando, a situação tem que se cristalizar para a gente ver, em termos históricos, o que vai acontecer. Outro dia eu vi até um comentário interessante para o Paulo Arantes, né, falando sobre a China, eles falando assim, para os chineses eles não têm pressa, né? Para eles 100 anos, para uma formação social de 5 mil anos, é como se fosse um dia, né? Então, acho que eles, no momento, não estão se perguntando muito sobre isso, né? Mas a gente está se encaminhando para o final, até passou muito rápido, né, a exposição, eu agradeço muito, mas já vou passar para as suas considerações finais, então, e agradecendo muito a sua presença aqui nesse espaço da Escola Paulista da Magistratura, arejando o pensamento nosso, que às vezes acaba ficando muito sobrecarregado no dia a dia dessas questões jurídicas mais triviais, mas, como você bem lembrou, muito daquilo que a gente decide no nosso dia a dia é diretamente impactado pelo internacional. Então, eu queria passar a palavra para as suas considerações finais, Luiz, e agradecendo muito a sua presença aqui hoje. Obrigado, Antônio. Para poder amarrar, né, para que a gente a pergunta tão complexa feita ao final, é sempre bom pontuar justamente isso. Né? O momento atual é completamente diferente do que foi a Guerra Fria. Agora, o capitalismo, né, em âmbito mundial, que hoje tem a liderança, tem os Estados Unidos como locomotiva, ele também não segue uma lógica estritamente racional do ponto de vista econômico. O imperialismo queima com muita facilidade os seus próprios aliados, né, e não tem consideração qualquer com aqueles que em algum momento cooperam consigo. Então, o fato de a China e os Estados Unidos terem essa interdependência econômica não significa em absoluto que eles terão o mínimo de paz nos próximos anos. Pelo contrário, o que se projeta é um aumento tremendo das hostilidades por todo o mundo, sobretudo nas fronteiras com a China. Não é coincidência que nós estamos vendo insurgências em Mianmar, né, na Caxemira, e em outros lugares que vão margeando todo o território chinês como se fosse um cordão de isolamento, um cordão de pressão em que o imperialismo vai colocando perante os seus principais concorrentes, e assim a China vai se colocando, se acotovelando aí no condomínio das grandes potências mundiais, a partir de um desenvolvimento que conseguiu num tempo histórico muito breve de 70 anos. Isso até para os ocidentais é um tempo muito breve galgar esse desenvolvimento em 70 anos, é o que ela consegue, e ela coloca o mundo aí em xeque, um mundo que, claro, em função dessa crise econômica, e para muitos o capitalismo já está em declínio desde o pós-45, e só vem sendo agudizado em frente a essas hostilidades, em frente aos recentes acontecimentos, como a ascensão dos movimentos extremistas e as fragilidades que essa locomotiva do imperialismo vai demonstrando, como os Estados Unidos demonstraram, você muito bem lembrou, recentemente no Afeganistão. Bom, vocês perceberam aí que o internacional traz muitos assuntos palpitantes. Eu sempre brinco que o internacionalista não tira férias, né? Normalmente o que acontece
de muito quente, pega aí janeiro, pega bem esse período das férias, ele tem que estar sempre atento, né? E eu acho que esse é um debate que não se restringe apenas a cientistas políticos ou a cientistas sociais, esse é um debate que cai e que interessa diretamente aos juristas como um todo, aqueles que pensam o direito, porque quem pensa o direito também é um pensador das ciências sociais em sua totalidade. Então, eu fico à disposição, foi um prazer enorme poder dialogar com vocês aqui nessa manhã e fico à disposição sempre que precisarem, é só mencionar. O Antônio é um amigo muito querido, uma pessoa por quem eu tenho grande estima e estou sempre em contato, então fico à disposição, um prazer dialogar com vocês e com todos e todas da Escola Paulista de Magistratura. Muito obrigado. Muito obrigado, Luiz Felipe. A honra é toda nossa e esperamos você em próximos encontros. Então, desejo a todos um ótimo dia. Obrigado.